Sexta-feira, 30 de junho de 2023. Por decisão de maioria do TSE, os direitos políticos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estão suspensos, estão cassados, né? Os direitos políticos ele ficará inelegível por 8 anos, né? A votação do TSE, que teve como relator Benedito Gonçalves, deu um voto de mais de um dia, né, a favor da cassação, da inegibilidade, né? Foi acompanhado por Floriano Marques, André Ramos e Carmen Lúcia, né, que hoje já apresentou seu voto. O voto contrário, né, contra a cassação dos direitos políticos dele, contra deixar o ex-presidente inelegível, foi o ministro Raul Araújo. Agora está mais ou menos 1h30 da tarde. Ainda falta votar o Nunes Marques, né, aquele ministro que foi indicado pelo próprio Bolsonaro, e Alexandre de Moraes, o Xandão, o presidente do TSE. O que acatou essa papagaiada toda, né? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui, tudo combinado, né? Só não foi igual ao do Deltan Dallagnol, porque eles mudaram o processo, pegou mal, né? O relator lê ali rapidamente o processo, o seu parecer, e todo mundo dá 20 segundos para votar. Todos a favor? Sim, maioria, e caçou. Para não ficar tão na cara, eles deram esse segmento nesse processo. Não vou esperar nem terminar, porque a gente já tem o resultado, né? Já está 4-1, já formou maioria. Mas pode ser que nesse momento o Nunes Marques vote contra, né? E pode ser que o Xandão vote contra também, para ficar aquela imagem, olha, tá vendo? Ele não é autoritário, ele não é isso, né? Ele não é um sujeito que persegue seus adversários políticos, né? Ele é um cara dentro da lei e votou contra, né? Tudo para fazer aquele teatro, aquela fantasia que a gente já esperava. Mas essa decisão é zero surpresa para ninguém. A gente já vinha falando essa semana toda que Bolsonaro seria cassado seus direitos políticos. O que a gente tem que colocar aqui é o processo em curso, né? Que é o verdadeiro golpe que foi aplicado no Brasil, há mais ou menos uns 2 anos atrás, 2-3 anos atrás, né? E se instaurando a ditadura do judiciário, obviamente comandada pela esquerda, e obviamente com o seu cacique, Lula, que hoje está no governo federal, né? Lembrando que esse processo do Bolsonaro nasceu de uma denúncia feita pelo PDT, né? PDT mais um partido, não vou me lembrar agora, entraram com a representação que por abuso de poder, né, eleitoral, que Bolsonaro teria se encontrado com embaixadores, representantes de embaixadas do mundo inteiro, numa reunião fechada, para discutir o sistema eleitoral brasileiro e apresentar a ele as suas dúvidas. Apresentar aquilo que ele e o PL, o deputado Felipe Barros, apresentaram, que era aquele dossiê que mostra a fragilidade do sistema eleitoral brasileiro, que mostra que já teve fraude, que mostra que um hacker invadiu todo o meandro, né, do sistema eleitoral brasileiro, divulgou dados, hackeou código-fonte, né, os mesmos códigos-fontes que Alexandre de Moraes até hoje não entregou, né, ao pedido das Forças Armadas, da inteligência das Forças Armadas, muito menos ao público, e deu explicação nenhuma. Como disse o Barroso, perdeu o mané. Então todo mundo já sabia o resultado que daria hoje. Essa ação do PDT. Lembrando que o Bolsonaro se reuniu com esses embaixadores, é uma premissa do presidente da República, exclusiva dele. E ele só fez isso em resposta ao Edson Fachin, que uma semana antes, isso aí no período eleitoral, se reuniu com esses mesmos embaixadores para promover o sistema eleitoral brasileiro e fazer, às vezes, de que ele é confiável, que o TSE é um órgão confiável, que a Justiça, o Judiciário brasileiro, o STF, é um órgão que fiscaliza e é confiável, né, dando veracidade às urnas, passando isso para embaixadores e dando instruções que eles deveriam reconhecer de imediato o vencedor das eleições, né, seja ele quem for. Já sabíamos também quem seria, né. Não vamos aqui nem falar da interferência no STF durante o processo eleitoral, né, fazendo um pouco o caso lá das inserções no Nordeste, fazendo que o presidente da República não pudesse gravar vídeos no Palácio, que ele não pudesse mostrar reuniões dele na ONU, aquela reunião lá ministerial, que na verdade foi uma propaganda a favor dele, que ele fez um discurso apaixonado pelo povo, né? Os discursos dele na ONU,
a ida dele na Inglaterra, etc, etc. Então, vários empecilhos que colocaram ali na campanha do presidente, né? E também quem era contrário ao PT, obviamente dando essa vantagem, dando essa forcinha ao PT, forcinha jurídica, né? Mas tudo bem, isso é outra história. Outro ponto do processo era que a primeira-dama tinha aparecido em inserções da campanha eleitoral do presidente. E isso também seria configurado abuso, né, pelos acusadores, porque ela estaria influenciando votos. Sendo que a esposa do presidente da República, a primeira-dama, não poderia aparecer nos vídeos dela. Então esses foram os dois pontos, né, que se inicia esse processo. Um processo já de cara absurdo, ilegal, né, obviamente ilegal, porque é premissa do presidente da República se reunir com os ministros, não do ministro do STF, o Edson Fachin. Então quem deveria estar sendo processado por abuso de autoridade era o Edson Fachin. Quem deveria estar sendo caçado era o Edson Fachin. Era o Luiz Roberto Barroso, que foi na Inglaterra falar que estavam espalhando fake news, que as eleições são seguras, que eles estão espalhando ódio, não sei o quê, que eles queriam a volta do voto impresso, que é uma grande mentira. Ou melhor, que eles queriam a volta do voto em cédula, né? É uma grande mentira. Porque o que se discutia aqui era o voto impresso. Ter um comprovante, não é acabar com a urna. É ter a urna, sair um comprovante e cair com o papel em outra urna, para que se faça a recontagem de votos se assim for preciso. Como poderia ter sido preciso, porque a diferença foi de 1 milhão e pouco na eleição. Então ele mentiu, foi até desmascarado por uma jornalista lá. Foi lá, fez fake news. Então quem deveria estar sendo caçado, processado, era o Barroso, era o Fachin, era o Alexandre de Moraes, né? Então, meus amigos, não há novidade nenhuma nessa cassação do Bolsonaro. Nenhuma. Como eles não têm nada, não se achou nada, não se achou a tal da joia, a falsa premissa de joia que estava totalmente legal, o tal do cartão de vacina, o tal do 8 de janeiro, que a gente já sabe que é uma papagaiada feita pela esquerda, né? Com o Gonçalves Dias, general do governo do PT, lá dando instruções lá dentro, né? Então, como eles sabem que não houve crime nenhum, tal de genocídio, não sei o que, de vacina, etc, 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 corrupção, não houve um caso, não tem como prender o Jair Bolsonaro, que essa seria a vontade, o desejo do sistema apodrecido do Brasil, e obviamente da esquerda, que aí está no governo. Como não tem isso, como que eles não vão fazer para ele não concorrer às próximas eleições? Bom, tiraram do páreo, né? Assim, no esquema de revanchismo, se tirou o Deltan Dallagnol do seu mandato, o deputado mais votado no Paraná. Assim já tem uma ação lá, isso vai acontecer também com o Sérgio Moro. Então todos aqueles que se colocaram contra o sistema apodrecido brasileiro, e não se engane, não é que o sistema é de esquerda. O sistema está do lado de quem mais favorece. Ele é obrigado a tirar Jair Bolsonaro, desacreditar a Lava Jato, desacreditar veículos como a Jovem Pan, tentar fechá-los, tentar calar jornalistas, né? Como é o Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, Augusto Nunes, né? Entre tantos outros. Mandar prender, calar, censurar. Então, eles têm que tirar esse pessoal do jogo e colocar alguém que sirva seus interesses. Nesse momento, quem serve seus interesses? Lula. Um ladrão, um bandido, um quadrilheiro, a serviço do comunismo internacional, que já é corrupto por natureza, já é mentiroso por natureza. Então, esse serviço socialista comunista internacional de esquerda favorece aos interesses do sistema corrupto do Brasil, né? Tem os seus grandes conglomerados, tem o judiciário, tem o narcotráfico, tem tudo envolvido. Então é benéfico essa turma. Então todos que se colocaram contra esse sistema corrupto do Brasil nos últimos 6, 7 anos, todos eles estão tendo o seu revés. Com alguma norma da lei? Não, nenhuma. Nenhuma. O mandado do Deltan Dallagnol foi cassado com alguma base jurídica? Não, nenhuma. Porque ele não foi processado e não teve nenhuma abertura de processo dele quando o magistrado, ele saiu e concorreu. Um processo foi aberto depois que ele já era candidato. Sérgio Moro, idem. Jair Bolsonaro, por se reunir com embaixadores, por falar do sistema eleitoral brasileiro, por questionar, isso é crime? Já vimos que é, né? Segundo o Xandão por chegar lá e expor, perguntar para eles, vocês, algum lugar civilizado, país de primeiro mundo, usam esse sistema? Que são menos corruptos que o Brasil, usam esse sistema? Então, por isso ele está sendo cassado seus direitos políticos.
há um movimento dentro do Congresso de promover, fazer uma votação, né, entrar com regime de urgência, uma tal anistia, para que Jair Bolsonaro possa ter a sua ficha limpa. Eu já digo de cara que isso aí não vai adiantar em nada, porque se, mesmo que consiga essa tal anistia, nada impede que o STF, o tal do TSE, entre de novo para eliminar, derrubando a decisão do Congresso. Então, esqueçam isso. Jair Bolsonaro não estará nas eleições de 2026. Aí você vê idiotas, canalhas, cafajestes e seclas da esquerda comemorando isso, né, com a vitória. Olha lá, não sei o que, agora vai prender. Não, não vai prender. Jair Bolsonaro não será preso. Bom, vão tirar ele do jogo político, do cenário político. Né? Como disse agora o Gilmar Mendes, o cenário político se movimenta rápido, se coloca outro no lugar de algum. Um no lugar do outro, o outro no lugar do um. Né? Já dando o recado. Então, a direita vai buscar um outro representante, que seja lá Tarcísio de Freitas, que seja Romeu Zema, qualquer um dos dois vencerá Lula com facilidade, ou quem colocar à esquerda. Porque não pega ainda contra eles um praxe de nazista, racista, homofóbico. Agora que o Bolsonaro tem seus direitos cassados, está inelegível por enquanto, nesse momento, agora vai começar a perseguição contra esses outros representantes da direita, obviamente, né? Porque o desejo deles não é nem que continue o Lula, porque o Lula quebra o país, vai quebrar a economia do país, as finanças, e é um corrupto, né? Faz parte de uma quadrilha internacional. O desejo deles é voltar com os tucanos, que seja um João Dória da vida, um Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, em 2026. E que a população volte, cantar o projeto das fake news, que ela volte a acreditar na imprensa. Então daqui a pouco a imprensa vai meter o pau no Lula, daqui a 2024 para lá, eles vão tentar fazer um novo candidato do tal do centro democrático, né, do não os extremos, né, vão apresentar esse candidato, vão levantar a bola dele, e o desejo deles é que volte o esquema que era. A extrema esquerda com a esquerda boazinha, caviar, né, que era o Geraldo Alckmin, que agora é vice do Lula, que era o José Serra, que era o Fernando Henrique Cardoso, que sempre foram esquerda também, sempre foram extrema esquerda. Mas se pintavam ao público que era a oposição ao PT. Oposição ao PT nunca existiu. A única oposição ao PT chama-se Jair Messias Bolsonaro. Bom, acabou. Só que essa turma é tão idiota, tão cafajeste, envolvendo políticos, jornalistas, empresários, a banca toda de pilantras, que estão colocando esse golpe em curso, né? Que o golpe agora chegou no momento do quê? Da perseguição política. Na verdade até passou, né? Já tivemos prisões, como do Daniel Silveira, absurdas, fora da lei, só que agora estão chegando no momento de caçar os adversários políticos, para que não haja adversário, né? Tira aquela eleição da Venezuela. O povo vai lá, vota, mas quem vai vencer é o Maduro. Então ele fala que tem democracia. E, aliás, lá se usa a urna eletrônica, o mesmo padrão que é do Brasil. Só que eles são tão idiotas, tão canalhas, né? Apesar do sistema eleitoral não ser nada confiável, né? Ser totalmente fraudável, não só a urna, mas o sistema inteiro, né? Contando com ações jurídicas e com a propaganda da imprensa porca, eles são tão idiotas que ele acha que esse povo que votou no Bolsonaro, que está nas ruas com o Bolsonaro, que mandou agora Pix, vaquinha para o Bolsonaro pagar processo, eles acham que quem elegeu o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, esse sentimento patriota que tomou as ruas, né, de dever, contra a corrupção, contra o comunismo, contra a ideologia marxista, contra a ideologia exótica de gênero, e etc, etc, eles acham que esse pessoal, o Bolsonaro não vai se eleger, nós vamos colocar um cara lá, o Geraldo, o Serra, o Dória, sei lá quem, e aí o pessoal vai votar neles. Mas são os idiotas. Porque eles se baseiam, eles e a esquerda, o sistema em geral corrupto, e a esquerda, no lulopetismo. Então eles comparam, eles chamam de bolsonarismo, por isso que eles chamam de bolsonarismo, porque eles comparam o lulopetismo. Esses idiotas, as seclas que seguem um deus chamado Lula, né, um canalha, eles acham que esse mesmo povo segue o Bolsonaro da mesma forma. Se amanhã, não tem Bolsonaro, essa mesma população vai de Tarcísio, vai de Romeu Zema, vai de Cláudio Castro, vai de Ratinho Júnior,